habilitar seu áudio aí, tá desabilitado, eu acho. Perdão, né? Então Tá. não dá. Vai lá, Adriana. Tá bom, vamos lá. Então tá. Vamos retomar aqui, então, a questão, a primeira, né? Que é essa questão do desemprego, né? Então, é muito engraçado, porque essas três questões, assim, elas estão me remetendo a alguns princípios e valores dessa sociedade adoecida, né? Assim, vou ser um pouco falar em princípios e valores, né? Pode parecer assim ser muito conceitual, abstrato, mas aí depois eu aterro para a gente dar uns exemplos assim bem concretos, né? Porque o desemprego, a fome, a falta de opções, vamos dizer assim, né, alimentar, a gente não, por exemplo, né, quando eu estou falando de princípios e valores, você que é professor, a gente não aprende na escola educação alimentar. Daí, quando a gente chega lá, né, nas nossas comunidades para ver como que é aquelas populações, a gente não sabe, né? A gente não conhece na escola educação financeira. E aí, quando a gente fica desempregado, a gente não sabe qual estratégia usar para criar recurso, né? Isso é um plano, né? Então, assim, se a gente for realmente conversar sobre essa história toda, né, do pré-pandemia, né, e a gente já teve outras na nossa história de outras pandemias e outras doenças coletivas, a gente sabe que existe um plano, né? E esse plano é pedagógico, ele é exemplar, né? Uma população de consumidores inaptos, ela tem que o quê? Morrer. O projeto para essas pessoas é morrer. E o plano de saúde delas é estar vivo, como diz o crioulo, né? Se não ficar doente. Então, assim, é, são princípios e valores, né, que a gente não acessa porque esses conhecimentos são poderosos, né? Você conhecer como o seu corpo funciona, como o seu alimento é feito, o que, que ele causa no seu organismo, ele vai te dar poder de você. Na hora em que tiver que escolher, como a Cássia falou, entre lá o. Não é, como é o nome do negócio? Esqueci. Tô com a O imagem nugget. na cabeça, mas esqueci o nome. O nugget, né? Ou comprar um cacho de banana, que mais ou menos vai dar o mesmo preço, e você poder fazer várias paradas com a banana, só que o cara não sabe fazer, porque a gente não tem acesso a essa. E é proposital não ter acesso a essas informações, a essa formação que é valorosa para a vida. Então, a nossa escola já de cara ferra a gente. Todo, né? A pública, então, lascou geral, mas a privada é a mesma merda, já diz o nome, né? Então, assim, com todo respeito, não é uma crítica, mas assim, a gente não tem acesso a conhecimentos fundamentais para a gente criar rachadura nesse sistema, porque ele se funda nisso, né? Assim, basicamente é nisso, assim, né? E aí, o que é ter saúde numa sociedade que a gente vive, né? Nós somos filhas e netas e bisnetas de estupros, de violências, né? De uma série de coisas horrendas. Né? Nosso território foi invadido em nome já de toda essa história. Então, a coisa vem de muito longe. Né? Tem muita coisa, tem muito caroço nesse angu, sabe? Mas, pegando carona no que a Cássia falou, né, tem o angu, né? A gente vai ter que inventar aí com o que está aí. E as redes comunitárias, né, elas ensinam, elas dão suporte mesmo, né, nessas questões de vulnerabilidade que as classes altas não têm. Cara da classe alta, quando começou a ter a crise financeira, quando começou a ter problemas assim de alto desemprego em vários setores da economia brasileira,
Os caras estavam se matando. Classe alta. Porque perdeu, porque a empresa faliu. Não vai ter. Nem a gente herdou dos nossos antepassados, quem já veio, né, de tomar porrada, né, da vida, cria essa massa. E aí as redes, né, as redes comunitárias, redes de apoio, que muitas vezes é no morro, é na favela, na comunidade, vai ter muito mais do que nas classes mais altas, né? Teu vizinho vai deixar você morrer. E morra você, não morra eu. Né? Então, assim, mas só que essa formação de princípios e valores tem muita coisa envolvida aí. Né? Então, quando a gente pensa que a saúde mental é algo que está fora desse angu, ela não está. Né? Ela está totalmente dentro dessa coisa toda, né? Que vai do que a gente aprende, né, na escola, na televisão, agora na internet, né? E o que a gente vivencia, que exemplos a gente tem, né? Em várias esferas. Então, quando a gente está conversando aqui sobre saúde mental, eu acho que eu gostaria de partilhar com vocês essa ideia de uma saúde integrativa. E parece essa coisa meio idealizada, né? O bem-estar físico, mental e social, né? Que aí entra o cultural, o espiritual, as condições básicas e tudo isso, né? Então, assim, né? Mas já está tudo atrelado. Se falta uma delas, né? As outras, né? Se falta saúde física, a sua saúde mental, a sua rede social, você já não vai trabalhar legal. Essas coisas estão misturadas, né? Querendo ou não, né? Assim, a gente separa por uma coisa de dar. Então, assim, eu acho que a questão do desemprego, que é um projeto, né? Que é um projeto, né? Preciso que haja pessoas, uma grande massa desempregada, pobre, faminta, né? Assim, existe isso, né? Assim, é muito triste, né? A gente ter que falar dessas coisas, né? Existem projetos em que determinados grupos e pessoas vão ser colocadas nessas situações, né? Para que outras, né? Esse é o nosso sistema, né? Essa é a nossa vida, né? É a forma como colocaram para a gente se relacionar aí. Agora, a gente precisa se manter nele, né? Assim, eu acho que é um pouco isso que eu gostaria de dar contribuição, que Cássia falou bastante coisa interessante, mas, né? Então, assim, se é possível, numa situação de desemprego, será que eu consigo, né? Aí, beleza, a gente não sabe nada de gestão financeira, porque esse é um saber que foi roubado da gente, uma coisa que a gente vai precisar para a vida, né? A gente precisa de dinheiro para comprar as coisas, o sistema funciona assim. Se você não tem dinheiro, você vai roubar ou vai matar, aí você vira bandido, né? Então, assim, por que a gente não aprende gestão financeira na escola? Por que a gente não aprende sobre nossa saúde física, mental ou emocional na escola? Né? Porque isso é um projeto que é para a gente não saber, porque isso daria poder para a gente. Então, criar uma rede paralela, de um poder paralelo, inteligente, na minha visão, seria dar o suporte para criar outras redes de circulação de capital, seja simbólico, seja emocional e financeiro, né? Porque essas pessoas, todos nós, vamos precisar, né? Mas a pandemia, eu acho que coloca para a gente também essa questão, assim, da gente pensar em estratégias, né? Em que talvez essa coisa da moeda, né? Que as pessoas vão ter dinheiro e não vão ter água limpa, né? Vai ser talvez já seja o líquido mais caro do mundo. Não é à toa que a Amazônia está na bola da vez. Então, assim, a coisa é muito grande, né? A coisa envolve, esse tema que a gente está conversando envolve muita coisa, né? E daí vocês podem perguntar, mas Adriana, o que tem a ver a Amazônia com o desemprego e a saúde mental? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, porque são projetos, né?
E esse projeto da gente separar as coisas, né? Ele também é, né? A gente acha que não tem nada a ver, né? Mas é óbvio que a qualidade do ar do mundo é afetada quando tem um incêndio na Amazônia da proporção que teve, né? É óbvio que a qualidade do nosso ar, da nossa água, da nossa comida vai ser afetada com a produção tecnológica altamente radioativa que a gente está tendo, disparada por satélites no planeta Terra. Então, assim, vai juntando essa coisa toda, né? Vai dar ruim, né? Vai dar ruim porque o projeto não é para dar bom, né? Então, assim, na minha perspectiva, luta, sim, é muito mais luta do que luto, né? A gente esse exemplo que a Cássia trouxe é muito bacana porque para as comunidades pobres a morte ela é familiar, né? A morte, os impedimentos, os isolamentos de você não poder circular na rua, porque senão você vai tomar um tiro na cara, já é realidade para essa galera há um tempão, né? Uma mulher não poder sair sozinha meia-noite, ou seja lá que horas for, porque senão ela está querendo ser estuprada, já é fato há muito tempo. Então, assim, que lutas a gente pode inventar, sim, porque se a gente perde a dimensão de que é possível a gente inventar essa luta e ficar só com luto, né? Só com negativo, só com não, né? A gente está morto em vida. Classe média alta, que ele estava, né, em surto, queria se matar, aquela coisa toda. E ele só me perguntava assim: eu estou vivo ou estou morto? Eu estou vivo ou estou morto? E aquilo fazia sentido para todas as pessoas que eu conheci que estavam em tratamento ou não. Em 2019, as pessoas estavam extremamente anestesiadas, e especialmente por esse excesso de informação, de ficar absorvendo coisas, né, dos nossos celulares, dos nossos chips emocionais, dos nossos controles remotos. Então, assim, agora, qual que é a resposta, galera? Eu não sei. A gente vai ter que inventar isso junto, né? É uma parada que é para a gente estar junto mesmo, né? E sair desses lugares em que esses caras, esses poderes, toda essa dimensão aí que vai projetar uma escola que funcione assim, a gente vai ter que começar a criar as rachaduras nesse negócio aí, sabe? Nem que seja lá batendo boca com o tiozinho lá na favela, falar, ó, se você comer a banana, você vai ter isso, 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 isso. Não come o nugget, pá, mas ele tem o direito de comer o nugget, entendeu? Mas esse também é um projeto, cara, entendeu? Ele vai ser impossível, ele está com fome, ele está também educado ao que está mais fácil. A gente é educado ao que é mais fácil, né? O plástico ficou mais fácil do que tirar as coisas da terra, né? O transgênico que está ali na prateleira do mercado, do que você ir lá no cara que está fazendo agricultura familiar e comer o milho dele, né? Vai te dar mais trabalho, vai dar trabalho para a gente ser gente e ficar vivo, né? Não vai ser uma parada fácil. Então, assim, é a gente pegar essa história aí do desemprego e tentar criar uma rede paralela de trabalho solidário, de trabalho, tipo assim, galera, né? Nós temos o chamado, né? E mesmo que sejam as outras classes, né? As classes mais média alta e tal, mas eu acho que é todo mundo junto, né? Eu acho que é todo mundo junto. E aí, assim, e a alimentação saudável está um problema para muita gente, né? Assim, muita gente. É muito engraçado porque essa história, por exemplo, das comunidades tradicionais, né? Que a galera da favela, a galera das comunidades pobres perdeu esse, porque eles eram para serem os detentores desses saberes. Mas isso foi retirado e hoje quem come orgânico, pega o vinho lá da galinha, entendeu? Vai tomar água de coco do pé, são as modelos, são os mega milionários que têm as suas fazendas particulares. Não é mais a galera da favela que está comendo biscoito de plástico, entendeu? Né?
E essa inversão, essa apropriação, sabe, do legado, né? Porque o legado do povo que criou a agricultura são os africanos, que vieram para o nosso país escravizado. E daí surgiu a favela, porque eles foram tirados da terra, eles foram tirados, sabe? E cada vez mais essa terra é tirada da gente, esse ar é tirado da gente, essa água é tirada da gente, sabe? E aí as altas elites é que vão estar, sabe, com as suas fazendas, com as suas terras super protegidas. Então, assim, o acesso à comida, à alimentação saudável, é uma questão de revolução social no sentido mais humano da palavra, né? Que é o nosso direito à comida, sim, e demora, e dá trabalho, enfim. E uma série de coisas. Eu queria falar, compartilhar com vocês, eu acho que eu falei meio que, mais ou menos assim, o que eu queria falar dessa questão do desemprego, do trabalho, dos estudantes, né, que trabalham. É um chamamento para a gente transformar, né? Porque assim, ou a gente entra nesse buraco ou a gente atravessa a porta, sabe? Enquanto humanidade, né? Enquanto possibilidade de transformação das coisas, né? E aí eu queria dar umas dicas que talvez possam ajudar, né, se a gente pensar assim, que mesmo nas situações mais agonizantes, inclusive nelas, né, em situações de guerra, em situações, sabe, de fome, de clima, de catástrofe natural, tem um mental aí, é a nossa mente que vai nos colocar diante de como a gente vai se relacionar com todas as merdas que estão acontecendo e com as coisas boas que a gente pode criar, né? Assim, então, assim, é muito importante a gente pensar, né, que a gente falar de saúde mental, a gente falar de poder, de estar com uma mente saudável no caos, né? Porque você tá com uma mente maneira, quando está tudo tranquilo, é mole. Vai meditar no meio da guerra, vai ter uma serenidade e uma percepção mais tranquila da vida quando está todo mundo desesperado. Esse que é o diferencial. Então, assim, tem treinamento para isso, tem exercícios para isso. Não é propaganda, é um trabalho que eu faço de coração. Lá no canal do Semente de Jurema, do YouTube, tem uns exercícios que eu estou compartilhando devagarzinho, porque é muito trabalho, que se chama terapia online. Então, são exercícios para liberar padrões de culpa, de vítima, de medo, de isso, daquilo. Eu vou jogando lá aos pouquinhos, então, quem quiser, dá uma olhada. É a minha forma de contribuir para dar esse suporte, porque mesmo as pessoas que estou desempregada, estou passando fome, né? É óbvio que o trabalhador da saúde mental ele não vai conseguir, né, suprir as carências materiais daquela pessoa que, por N motivos, né? Mas ele pode ser, né, esse trabalho com a saúde mental, ele pode ser porta de acesso para fortalecer, né, o psicológico, sim, daquela pessoa, o emocional, sim, daquela pessoa, né, no sentido dela avançar, de encontrar soluções criativas, criar saídas, sabe? Né? Se não for nas redes solidárias, na redução de danos, em programas, sim, mas especialmente na pessoa começar a tomar o lugar dela, de protagonizar transformações, sabe? Dela buscar, né? E às vezes é só necessário alguém que, vamos lá, né? Tem possibilidade da gente criar coisas, né? Então, assim, uma outra dica, né? O, tem alguns amigos da música e eu estava vendo um trabalho muito bacana de um amigo que fala que a internet é para a gente navegar, não é para a gente naufragar. Então, assim, é que a gente tenha uma relação de sabedoria com a internet, para ela não ficar pautando o que a gente sente, o que a gente pensa, a gente ficar nessa relação obsessiva, porque existe aí também uma indústria do medo, do pânico, de criar
né? Então, tem muito que não teve coisas físicas, mas que teve pico de ansiedade, que teve ataque cardíaco, que teve várias coisas que se dispararam, né? Nesse momento que a gente está vivendo, e que por conta, né, de questões mentais, emocionais, coisas de programação mesmo, né, assim, dessas mídias. É muito interessante, é só fazer um estudo assim, muito simples, você pegar como são noticiadas as mortes, né, do vírus. Não estou dizendo que não existam, que não aconteçam, não estou nada disso, mas assim, a forma e a quantidade, né, e a qualidade desses textos e das imagens e de todo o debate em torno da vida e da morte, né? De que é toda uma ótica do medo manipulado, né? Muito mais do que as ações preventivas, né? Por que que em larga escala a mídia não produziu? Olha, você vai aumentar seu imunológico assim, 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 você deve pegar sol assim, 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 e etc. Não, a gente era bombardeado pelo medo, né? Assim, então, assim, é, e com medo não se faz política pública de saúde, se faz política pública de doença, né? Então, assim, a gente só faz política pública de saúde ensinando as pessoas a se cuidarem, a se protegerem, a aumentarem a sua imunidade física, mental e emocional, né? E social, com redes, né? Porque o cara aí, quando o cara não tem rede nenhuma, realmente ele tá lascado, né? Porque ele, né? A gente, se fosse para a gente viver sozinho, a gente não estava aqui nesse tempo, né? O fato da gente estar com outros é para a gente aprender alguma coisa junto. Senão a gente ficava sozinho, precisava estar num planeta que tem um monte de gente, né? Então é isso, assim, eu deixo essas dicas para vocês, assim, e, e para os estudos que estão nessa situação de caos da vida, né? Parar um pouco também e pensar assim, né? Nisso que eu estou falando de existe um projeto que leva a gente a se distrair, sim. Então, por exemplo, a Cássia fala lá da horta comunitária. Mas se tivesse lá 2 times de futebol, que de repente a galera racha pelada lá no final de semana, aí, galera do churrasco, vamos fazer de conta que é um churrasco, não é? Vamos fazer o churrasco, vamos lá levantar mais uma horta, vamos lá pegar mais um terreno baldio, vamos capinar, vamos pegar na enxada, porque vai dar trabalho a gente se amar. Vai dar trabalho a gente se cuidar, né? É como a gente cuidar de um bebezinho, dá trabalho. Então, é como se a humanidade estivesse renascendo agora nesse chamamento de, cara, vocês têm que se cuidar, né? Como se o planeta está falando assim, ó, né? Acorda a humanidade, né? Dá tempo ainda de vocês não se. Então é isso, né? É um pouco nesse sentido que eu falo, de que existem tem um ditado das escrituras sagradas que fala que para o mal basta que a gente se distraia, né? Então, as festividades, a alegria, a festa, a diversão, elas são muito incríveis, né? A alegria ela é muito poderosa, mas existem esses projetos, né? E um dos projetos é usar dos nossos corpos, da nossa atenção para temas da vida, né? Que a gente não vai pensar, pô, como é que vai ser 2021? Como é que vai ser 2022? Será que eu estou plantando a minha batata doce para em 2022 eu colher, eu ter uma parada? E se a gente tiver uma terceira e segunda onda de adoecimentos, né? Assim, as pessoas vão ser, não, agora está afrouxando, porque está saindo na internet que está afrouxando, deve ver todo mundo afrouxando. Não, né? É um estado de vigilância, de alerta, né? E da gente se cuidar e cuidar dos outros, né? Assim, então é fazer esse chamamento do nosso melhor, mesmo a gente estando na pior situação, né? Assim, porque é aí que a gente precisa